sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e esta é a 15ª edição do podcast do site Nervos, que semanalmente traz conversas pra lá de interessantes com as equipes dos últimos lançamentos do cinema nacional e que cabem no tempo da sua pausa no trabalho ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. Falei nacional, mas nós estamos cada vez mais internacionais, né? Este ano já tivemos vozes portuguesas por aqui e no episódio passado hablamos espanhol com os diretores cubanos de O Tradutor, filme estrelado por Rodrigo Santoro, que também falou por aqui, assim como o diretor gaúcho Carlos Gervasi sobre o seu longa Bill. Não ouviu ainda? Então coloca esta e as nossas outras edições anteriores na sua lista de espera. E esta semana, apesar do idioma voltar a ser somente o português PTBR, o destaque é também uma coprodução internacional entre Brasil, França e Colômbia. Los Silêncios é o segundo longa da diretora paulista Beatriz Segner, que estreou nesta quinta, 11 de abril, em todo o país, simultaneamente com seu lançamento no circuito comercial da França, Suíça e Alemanha. No elenco multinacional do filme, que se passa em uma ilha no rio Amazonas, na fronteira entre a Colômbia, o Peru e o Brasil, está o ator brasileiro Henrique Dias, que conversou conosco junto com a cineasta. Mas antes de qualquer coisa, vamos ouvir um trechinho do trailer. No puedo creer, mira, que ustedes están vivos. Señor presidente, yo le traigo presentarle a mi sobrina. No podemos recibir desplazados porque nos causa problemas. Mire, señor presidente, yo estoy limpio. Todos mis problemas se quedaron atrás. Este é seu marido? Não, meu marido está desaparecido. Vocês estão correndo risco de vida? Los Silêncios estreou na quinzena dos realizadores do Festival de Cannes de 2018 e já passou por diversos festivais internacionais e nacionais. Em Brasília, por exemplo, ganhou os candangos de melhor direção para Beatriz Segner e o prêmio da crítica, com a Abracine elegendo-o como o melhor filme da competição. Na história, Amparo, vivida por Marleida Souto, foge com sua prole do conflito armado colombiano entre guerrilheiros e paramilitares, no qual o seu marido, vivido por Henrique Dias, desapareceu. Ela e os filhos se mudam para essa ilha fantasma, assombrada pelas dores dessa guerra civil e pela especulação imobiliária. Entrevistamos a cineasta e o ator lá no café do anexo do Espaço Itaú Augusta. Então, puxe uma cadeira, sente-se na mesa e ouça esta conversa bem interessante sobre o processo de produção desse filme, da pesquisa, construção do personagem, o cenário atual do cinema brasileiro e muito mais. Fique à vontade! Primeiro, como que foi para você buscar essa história, né, de captar ela naquela fronteira quase esquecida do Brasil, Colômbia e Peru, e não só no processo de conversar com os moradores da região que você conversou, mas também de dar o start da ideia de buscar aquela história ali. Então, a história em si, ela chegou para mim através de uma amiga minha, colombiana, que contou uma história da infância dela, de quando ela migrou para cá, encontrou o pai dela que estava morto vivendo aqui. E aí, a partir disso, fui conversar com as pessoas, entrevistar e tudo mais. Para mim, a locação sempre foi um lugar muito importante, assim. Acho que os lugares falam de alguma maneira. Então, eu estava buscando oportunidades de palafitas e aí porque para mim é importante esse movimento da água que vai subindo e transborda. E aí um amigo meu colombiano que mora em Manaus falou, não, você precisa ir ali pra fronteira, você tem que ir, sei lá, você vai encontrar o lugar que você está buscando. Então foi assim que eu acabei chegando lá em Letícia e descobri a Ilha da Fantasia lá. E aí a partir do encontro com as pessoas lá eu voltei, reescrevi todo o roteiro para poder tê-los fazendo assim mesmo, assim, porque é realmente um lugar fantástico em todos os sentidos. Sim, sim. Mas aí daí que você pensou em captar aquele contexto político da região e tudo mais, ou já estava a princípio? Já estava, acho que a questão do contexto político já era presente já desde o início. E já tinha essa questão também dos mortos, do fantasma também já desde o início, mas era muito mais sutil. Quando eu encontrei com eles lá e eles me falaram dos mortos que habitavam a região, aí isso se tornou muito maior no filme. Sim, sim. E nesse contato com
com as pessoas de lá, você também acabou fazendo o seu casting, porque a impressão que eu tenho é que a maioria são não atores, com a exceção do Henrique, né? A mãe também, ela é uma grande atriz brasileira, colombiana. Marleida Soto. Então eles são os 2 únicos atores profissionais. Os outros todos são habitantes ali da ilha e das redondezas. O Fábio é peruano, o menininho. A menininha vive ali na ilha, colombiana. A Bonita é brasileira, por incrível que pareça, mas ela mora lá na ilha. O presidente da ilha é o presidente da ilha. Para a Assembleia dos Mortos, a gente fez um casting de pessoas que passaram pelo conflito armado. A gente tem ex-guerrilheiros, ex-paramilitares e vítimas de todos os lados assim, desse conflito. Então foi um casting assim, muito preciso. E aí o que eu fiz é que, por exemplo, a questão deles estarem sendo expulsos da ilha, isso é uma coisa que está acontecendo de verdade, já aconteceu várias vezes. Então eu escrevi uma cena em que isso pudesse ser falado. E aí na hora de fazer essa assembleia, eles fazem de fato as assembleias lá cada 2 semanas. Falei, quem quer ser a favor, quem é contra? Então eles escolheram quem ia ser a favor e quem é contra, e a gente rodou isso de uma maneira mais natural. Então todas as cenas, se você ler o roteiro, elas vão estar lá, mas o diálogo e o jeito que as pessoas se viram naquela situação colocada varia um pouquinho. Acho que o Henrique pode falar melhor como é que foi essa coisa de trabalhar. Não, e também comentar como foi o convite, né, pra você participar, que eu sei que até por uma questão familiar, de cada um dos seus irmãos terem nascido em um lugar, você é peruano, a questão do espanhol não era uma dificuldade, mas não é tão comum você fazer produções latinas. Então como que foi? Não, foi um convite da Beatriz, que me deixou super feliz, que eu adorei o roteiro também. E além de tocar nessa minha herança familiar, da minha vivência familiar, a história é muito bonita e é uma história que deixa muitos espaços, é um roteiro muito respirado, né? E era uma oportunidade de estar dentro de uma história que juntava essas coisas todas, assim. E a história lá, a convivência lá com o lugar e com as pessoas foi super forte para mim, emocionalmente, assim, porque vem muita coisa, vem um amor de pai e mãe, vem um amor pela cultura, pela língua, pelos rostos, assim, tem uma afetividade muito grande, além do lugar também, fisicamente, da ilha, é muito bonito, assim, uma tranquilidade, uma beleza afetiva, tem aquelas palafitas todas coloridinhas, aquela vida que é simples, é comunitária e meio índia, né? Então tem uma não sei, aquilo mexeu comigo num lugar muito louco, assim, foi muito bom. E aí, lugar afetivo, assim. E junto com o trabalho do filme, que é um filme muito delicado, assim, né? Ele é muito amoroso também, muito suave, embora tenha várias questões complexas, políticas que estão ali envolvidas, mas de maneira muito sutil. Então ele abre esse espaço para esse encontro de um modo muito profundo e muito como uma obra de arte mesmo. Assim, é um lugar que a gente vê pouco, acabou que vê pouco nas produções de cinema. Assim. Eu acho muito bom isso. Assim. E para a construção do personagem, assim, que durante muito tempo, né, você fica, enquanto espectador, imaginando se ele é não um fantasma. Então, como foi para você construir esse personagem nesse lugar de ambiguidade silenciosa, né, também? Isso, assim, não sei nem se é questão de construção, mas no processo foi difícil, porque é difícil saber que escolha você faz, nas possibilidades de interpretação que o espectador pode ter, que indícios você dá ou não dá, como é que você encaminha a história para cá ou para lá. Não sei nem te dizer que escolhas eu fiz, se é que eu fiz alguma. Mas, assim, em termos de compreensão é que é mais difícil. E só para pegar uma coisa que você falou, essa coisa do espanhol, não foi simples não, porque uma coisa que meu pai falava, meu pai já morreu, ele era paraguaio, que ele viajava muito nesses países todos, ele falava das diferenças das línguas nesses países. E eu achava, não, é tudo a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então o espanhol que eu tenho na minha experiência, que é o dele, não é o da Colômbia. Entendeu? E aí o personagem, ele não era um colombiano, mas ele tinha morado muito tempo lá, então o espanhol que ele tinha que falar. E não é fácil você mudar uma construção, né? Eu tenho uma certa facilidade com o espanhol, mas aquele espanhol não é o mesmo que eu. Então isso foi uma coisa que deu um trabalhinho, assim, sabe? É delicado.
Até porque os atores são de lá. Atores não atores, né? Sim. Então você fala, estou aqui eu, né, o ator falando usando uma sonoridade que não é daqui, não fica nem bem, né? Então deu trabalho. Mas eu agradeço muito a coragem dele de se jogar no meio do mato, de vir para essa produção, de acreditar numa diretora que, bem ou mal, também é meu segundo longa, né? Também é estreante. Sensacional. Então, um parceiro assim, muito importante, assim, desde o início. Maravilhoso. Imagina. E pra você, Beatriz, pra construir até a questão estética, né, do filme, né, que vai num certo naturalismo até um certo ponto, mas no final você abarca bastante, assim, né, a sua escolha, especialmente do neon, assim. Então, o neon foi, assim, um achado, assim, é uma coisa que eles usam muito na região do Amazonas, e em vários rituais ayahuascas que é dessa região, né, indígena. Eles dizem que vê os espíritos com essas cores, os ancestrais e tudo mais. Então eu falei, nossa, pra mim é perfeito pra poder pintar o filme e marcar. Mas foi um processo de convencimento, assim, porque o produtor não achava que não ia funcionar, outras pessoas falavam, meu, aí ninguém vai entender nada, tem que ser uma coisa. Eu falei, não, vamos arriscar. Porque eu queria que fossem presenças amorosas, assim, não fantasmas assustadores. Sim. Então, enfim, pra mim fez muito sentido ser luminosos. Sim. E aos poucos eles vão se transformando mais, né? Conforme vão entendendo a própria morte. E conforme a mãe vai fazendo esse processo de luto, né? E se desligando deles de alguma maneira, eles vão ficando cada vez mais luminosos. E o público vai entendendo também. Vai entender. Quando menos percebeu, o público já tá na realidade fantástica ali, transbordando outra chave. Sim. E como foi para vocês viajarem com o filme, né? Desde a estreia em Cannes e como tem sido a recepção do filme internacionalmente e nacional também? Vocês ganharam o prêmio brasileiro. Foi fantástico lançar em Cannes. Realmente acho que é uma plataforma que depois vai pro mundo inteiro. Faz mais de um ano que eu tô viajando com o filme, a atriz tá viajando também. Assim, eu vou pôr todo mundo pra ir junto com o filme para poder dar conta. E é incrível ver pessoas, sei lá, na China emocionados, na Índia emocionados, na Suécia, no México, assim, então a gente percebe que tem uma humanidade compartilhada ali naquela história, que independe do nosso contexto sociopolítico. Dessa questão assim, da coprodução que vocês fizeram, vocês veem como uma saída até assim, para esse tempo nebuloso que nós estamos, assim, sem saber como que a gente vai conseguir prosseguir a produção nacional? A coprodução internacional pode ser uma saída? Assim, sem dúvida, porque tem muitos fundos internacionais. O cinema brasileiro, graças às políticas passadas, né, conseguiu atingir uma variedade de produção muito grande, que está sendo reconhecida nos maiores festivais do mundo inteiro. Então tem muitos produtores que querem o talento brasileiro. E aí só que é uma pena, porque se a gente não tiver investimento nacional, os nossos royalties, né, tudo aquilo que a gente está gerando vai para fora, né? Então sem investimento do Estado, né, pelo menos uma parte, acaba que a gente vai virar funcionário de outras cinematografias, né? Mesmo sendo as nossas histórias. Mas eu acho que sim, acho que de uma certa maneira vão ser os fundos internacionais que vão muito provavelmente nos ser nossa tábua de salvação durante um tempo. Por um período nebuloso em que talvez não haja tanto incentivo, né? Mas é engraçado que mesmo quando os programas brasileiros estavam mais fortes, a coisa com a produção é uma possibilidade de encontro, né? De aprendizado, de troca, de fazer filme junto. Isso é uma coisa em si bacana, né? Agora foi justamente esse fomento, né? Essa produção conseguindo chegar internacionalmente que conseguiu construir essas parcerias, né? Total. Não, e editais voltados à coprodução, né? Então a Cine, ela fez diversos editais voltados à coprodução latino-americana, coprodução ibero-americana, coprodução de vários lugares. Então isso incentivou mesmo a gente a buscar parceiros, a buscar outros mercados. Isso garante que o filme ele está sendo hoje está entrando em cartaz na França. Só está entrando em cartaz na França porque tem um produtor francês, né? Sim. E essa coisa cultural também é incrível. Assim, eu lembro dos roteiros quando vinham da França, né? Quando o meu coprodutor lia, mas tinha mais assim, escrito e perguntas e não sei o quê, porque são produtores criativos mesmo.
mais do que Doctor, isso que eu fiz, assim. Então realmente você já começa a ver seu filme de uma maneira internacional, assim, como que um francês vê isso, como que, sei lá, uma pessoa de outro país, um sueco, um norueguês, vê essa mesma história. Então tive a chance nesse processo de já receber esse olhar desde o feedback bacana. E quais são, assim, o que vocês podem adiantar de próximos trabalhos, assim, que vocês têm pela frente? Da minha parte, estou finalizando um documentário que eu rodei no Mali, na África, que é a trajetória de um amigo meu, uma trajetória de iniciação para se tornar um contador de histórias lá, um intermediador de conflitos, um Djeli. Eu estou finalizando esse documentário e estou escrevendo outro roteiro sobre poliamor, é outra história. Sim, estou mudando de áreas direto. Bacana. Eu tô estudando agora, tô fazendo mestrado, estou também envolvido com isso. Devo fazer uma coisa de televisão daqui a pouco, e talvez faça filme do Bressani também. Então tô mais devagarzinho por causa do estudo, mas tem coisa pra fazer daqui a pouco. Bacana. E como você sabe, não dava para eles irem embora sem deixarem suas contribuições no Conexões Nervosas, nosso quadro de recomendações em que os próprios artistas falam de obras relacionadas ao seu trabalho, mas que a partir de hoje tem uma novidade que já falo daqui a pouco. Por enquanto, vamos com as dicas da Beatriz e do Henrique para você que gostou de Los Silêncios e também pode curtir. Eu acho que pode curtir os filmes da Lucrécia Martel, pode curtir os filmes do Brilhante Mendonça, do Hong Chang-chung, da Pichapong, do Han Song-soo, da Coreia, da Naomi Kawase, da Agnes Varda, aquela do Ciro Guerra, da Colômbia, do César Azevedo, da Colômbia também. Várias filmografias pra ver aí. Ótimo. Eu só sugeriria qualquer coisa do Eduardo Vieira de Castro. Pesquisa dele, de livros dele, ou o livro do Copenau também, que é do Céu. É um mundo que acho que tem a ver com esse lugar aqui, do xamanismo dos ameríndios. Acho que tem um mundo ali para pesquisar. Né? Bacana, obrigada, tá, gente? Valeu, obrigado vocês. Obrigado. Dicas de peso, hein? E se não conseguiu anotar, tá tudo registrado lá direitinho no site www.nervos.com.br e também na descrição deste episódio na plataforma onde você está nos ouvindo neste momento, ok? Mas eu falei que tinha novidade e achei que essa 15ª edição merecia dar o pontapé inicial para as minhas próprias contribuições no Conexões Nervosas. Eu sempre fico muito tentada a dar mais dicas para vocês de filmes, séries, músicas, etc. Mas a partir de uma conversa que tive com o próprio Henrique Dias antes dessa entrevista, pensei que seria interessante indicar outros podcasts para vocês conhecerem. Não sei se vai ser sempre podcasts, pode ser que eu indique outros sites ou canais de YouTube de colegas conhecidos ou não nas próximas edições. Enfim, vou ver e vou tentar manter a ligação com os destaques do episódio, né? Manter essa relação própria do Conexões Nervosas. Para começar, vou de dobradinha de recomendações com uma dívida e uma dica para o Henrique. Primeiro, eu já devia ter falado do podcast do Cinemação aqui antes. Foi onde eu conheci de fato a mídia já popularizada e não mais com os podcasts disponibilizados pelas próprias emissoras de rádio, que foi o que eu estudei na faculdade, né? Isso foi em 2016, quando o Rafael Arinelli e o Daniel Cury me convidaram pela primeira vez no episódio 194 sobre o Ben-Hur. De lá pra cá eu já participei de 9 edições, então eu tava devendo essa menção honrosa, muito honrosa, aos meninos de Itu e região. Eles fazem semanalmente o podcast, sempre com mais 2 convidados, destrinchando bem os últimos lançamentos do cinema e outros temas da sétima arte, como por exemplo o Oscar, que foi o último episódio que eu participei. Ele sai todas as sextas, sem atrasos como a gente por aqui, né? Eles são certinhos e vale muito a pena para você conferir, até porque é uma super produção se comparado ao nosso
Modesto Nervos Entrevista. A segunda dica é do podcast de roteiro, que eu esqueci o nome na hora que eu tava comentando com o Henrique Dias de podcasts que tratavam desse assunto, né? Ele é o podcast Primeiro Tratamento, que é realizado pelos roteiristas cariocas Bruno Bloch e Filipe Cordeiro, e ele também é semanal, trazendo todas as quartas longas conversas com roteiristas ou diretores roteiristas sobre o processo de criação dos seus scripts, tanto para o cinema quanto para a TV. Vários nomes responsáveis pelas últimas estreias do cinema nacional estão por lá. Então, quem gosta do nosso conteúdo por aqui pode se aprofundar ainda mais com os bate-papos deles. Eu vou deixar os links dos dois podcasts, do Cinemação e do Primeiro Tratamento, também na descrição deste episódio para você não ter desculpa, beleza? E fica por aqui este Nervos Entrevista de número 15 sobre o filme Los Silêncios, em cartaz em todo o Brasil e também pelo mundo, como você viu, né? Então, por aqui tá desde esta quinta, 11 de abril, com co-distribuição da Vitrine e da Descoloniza Filmes. Confira a programação nos cinemas perto da sua casa. Outra coisa que você pode checar são as nossas edições anteriores do nosso modesto podcast Nervos Entrevista. Nós estamos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, no seu feed ou disponível também para download lá no Nervos, onde você encontra ainda mais conteúdo, escrito, áudio, etc., sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervossite, @gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. Se tudo der certo, na semana que vem tem mais, com um filme que também deve agradar a plateia de Los Silêncios. Ficou curioso? Então fique ligado aqui. Tem bolo? Não, mas sempre tem entrevistas para você conhecer mais da nossa produção nacional. Obrigada pela audiência e até a próxima!